Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá muito quente, meu Deus. Tá bem a Reisiane. Reisiane é pros íntimos, né, filha? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu tô bem, tá bastante quente. E assim, eu acabei de sair de uma reunião. E aí, como eu prometi, eu quero ter o comprometimento de lançar pelo menos um vídeo por semana aqui no canal, porque é um momento assim que eu amo. Eu adoro falar sobre os livros que eu tô lendo. E ultimamente, nas últimas semanas, eu tenho me sentido muito bem. Então, enfim, eu tô empolgada e é isso. E eu quero conversar com vocês sobre os últimos livros lidos que eu li. E assim, porque assim, eu fiz o último vídeo, não o último vídeo que saiu aqui no canal, mas eu acho que o penúltimo vídeo, vou colocar aqui na descrição pra vocês verem. Nesse penúltimo vídeo, eu falei sobre os livros que eu li. E aí, eu finalizei a minha fala até Outono de Carne Estranha. E aí, de lá pra cá, eu li outros livros. E eu queria muito conversar com vocês. Pensei em fazer um livros lidos do mês, mas eu acho que não faz tanto sentido, porque eu já falei desses outros livros do mês nesse vídeo. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha em alguns dos livros que eu li no mês de março, deem uma olhadinha no outro vídeo. Mas primeiro assistam a esse vídeo e depois vão lá assistir o outro. Mas aí eu vou partir do momento que eu finalizei o livro Outono de Carne Estranha, e aí eu fiz as minhas considerações lá naquele vídeo. Bendita seja a filha criada por uma voz em sua cabeça, da autora Watson Shire. É uma autora que, na verdade, ela cresceu em Londres, na Inglaterra, mas ela, na verdade, nasceu no Quênia. Ela saiu do Quênia junto com os pais, então ela fala muito na poesia dela sobre imigração, ela vai falar muito sobre ser uma mulher negra, e o que isso impacta na vida dela, obviamente, as problemáticas, o que ela passa. É muito interessante porque ela vai falar muito sobre relacionamentos também. E assim, é um livro que dói muito, sabe? São poemas que realmente doem muito, mas são poemas assim tão bem escritos. É aquele livro que é lindo, mas é muito triste ao mesmo tempo, sabe? Então, ela tem uma delicadeza maravilhosa na poesia dela, é simplesmente apaixonante a maneira como ela escreve. E ela vai tratar realmente de temas às vezes muito pesados, então tem alguns gatilhos. Dê uma olhadinha, por favor, na sinopse se o livro te interessar, se você gosta de poesia. É uma autora que participou do álbum do Lemonade, da Beyoncé, então ela tem uma referência maravilhosa, né? Ela cresceu muito depois que ela participou do álbum da Beyoncé, então eu acho isso maravilhoso. Depois de ler Watson Shire, que foi uma autora que eu queria muito ler faz um tempinho já, eu finalizei o livro da nosso Clube Autoras do Brasil, né, desse mês de março. Úrsula foi um livro que eu gostei muito. Úrsula foi um livro que, no final das contas, eu tava viciada, frenética, querendo terminar o livro, porque eu me vi completamente absorvida para a escrita da Maria Firmina dos Reis, sabe? É um livro, se você gosta de romantismo, gente, esse livro é para você. Esse livro é ultra romântico. Aqui a gente vai ter um teor completamente. Um teor não, né, gente? É um romance abolicionista. A gente vai ter pela primeira vez na nossa literatura brasileira duas pessoas negras conversando sobre a sua condição como pessoa escravizada. A gente vai ter personagens incríveis, como por exemplo a Suzana. Suzana foi uma das minhas personagens favoritas. Eu lembro na nossa reunião, né, Doutoras do Brasil, quando a Isa falou que todas as vezes que a Suzana começava a falar, realmente era um poço de sabedoria. E de fato, toda vez que a Suzana entrava em cena, você sentia completamente a sabedoria. Eu acho que, na verdade, a Suzana era muito do que a Maria Firmina dos Reis queria contar pra gente, o objetivo dela falando sobre essa temática racial. E aí, através da Suzana, ela falava realmente sobre essa temática de uma maneira incrível, sabe? Gente, Úrsula é um livro maravilhoso. Se você ainda não leu, eu recomendo muito que você leia. Essa edição aqui da Antofágica é realmente uma edição muito bonitinha.
Tem vários textos de apoio, assim, tem com umas notas, textos não, vem com algumas notas de apoio, então eu acho que isso foi maravilhoso. Leia Úrsula, por favor, gente, procure uma edição que tenha algumas notas, porque isso vai te auxiliar muito durante a leitura. Afinal, é um livro que foi publicado em 1859, então vai trazer algumas palavrinhas, alguns termos, e principalmente para algumas coisas que a autora busca te contar, algumas coisas às vezes não ficam tão evidentes, então fica naquele subliminar, aquela entre linhas, e eu acho que uma nota ali no final da roda. Uma nota ali no rodapé vai te auxiliar muito durante a leitura e, na verdade, me auxiliou. Estou falando assim, a minha opinião, a minha percepção realmente durante a leitura de Úrsula. Depois de Úrsula, eu não sei o que eu finalizei, vou dar uma olhada aqui. Estela Sem Deus, do Jefferson Tenório. Tanto o livro da Warsanshire como do Jefferson Tenório eu não tenho aqui físico comigo, então vou deixar aqui a fotinho. Eu li Estela Sem Deus, gente, e assim, a escrita do Jefferson Tenório é uma escrita muito viciante, é uma escrita assim que você se vê completamente envolvido na história, sabe? Eu gostei muito, muito mesmo. A Estela Sem Deus, a gente vai acompanhar uma garota chamada Estela, logo no início da. Ela tá naquela fase assim, criança entrando na adolescência, sabe? E ela mora com a mãe e com o irmãozinho dela, o irmãozinho mais novo do que ela. E aí eles moram no sul do país, no sul do Brasil. Então a gente vai ter a mãe dela, que ela trabalha como empregada doméstica, e aí ela leva a Estela e o irmão, eu não esqueci o nome dele, e o irmão da Estela para alguns serviços que ela faz em algumas casas. E aí a gente vai ter a Estela, o sonho da Estela é ser uma filósofa, e aí ela acha que a mãe dela é filósofa, em algum momento ela acha que o irmão dela é filósofo. Então a gente vai ter uma visão infantil, não uma visão infantil, a gente vai ter uma visão de uma criança sobre a vida, e a Estela é uma criança muito observadora, sabe? Muito crítica. Ela vai ser levada, o irmão dela, na verdade a mãe dela, pede que a parente dela, eu acho que é a irmã dela, do Rio de Janeiro, aceite os filhos dela depois que aconteceu uma coisa muito horrível com os três no sul do país. E aí a mãe da Estela pede, né, para essa irmã dela do Rio de Janeiro ficar com as crianças, e aí a Estela finalmente voltar para a escola, porque ela não estava indo para a escola. E a mãe dela queria muito que ela fosse para a escola, finalizasse e realizasse o sonho dela de ser filósofa. Então, a gente não vou contar muito mais, mas aí o Jefferson Tenório realmente tem uma escrita muito. Eu acho que a sensação que eu tive lendo esse livro foi um pouquinho parecida de quando eu li Conceição Evaristo, sabe? Vai trazer pautas raciais, mas foi um livro que quando eu comecei, eu pensei, eu ficava assim pensando sobre esse livro. Eu comecei esse livro numa sexta-feira e eu só iria ler na segunda-feira. E aí eu parei na metade na sexta-feira e no final de semana eu fiquei pensando o que ele vai fazer com a personagem, sabe? O que a Estela, o que vai acontecer com a Estela? Então eu me vi realmente pensando sobre a Estela, pensando sobre esse livro. Eu ainda não li Avesso da Pele, eu quero muito ler esse livro, vou ler futuramente, mas assim, o Avesso da Pele eu achei incrível, maravilhoso. Realmente o Jefferson Tenório é um escritor incrível mesmo, sabe? Eu nunca tinha lido nada dele, então esse foi o meu primeiro contato e eu adorei. Depois eu finalizei esse livro bem curtinho chamado A Lanterna das Memórias Perdidas, e esse livrinho aqui apareceu no vídeo anterior. Eu comentei um pouquinho com eles e foi interessante porque esse livro acabou ficando um pouquinho na minha cabeça. Eu escrevi a resenha pro Instagram literário, e aí enquanto o momento que eu fazia a resenha eu também fiquei pensativa sobre a história e sobre a finalização, porque eu comentei que a finalização para mim uma coisinha que eu queria muito saber desde o início do livro, acabou não sendo o que eu esperava, sabe? Essa expectativa que eu mesma, enquanto leitora, criei, acabou atrapalhando o final do livro. Eu entendi a proposta da autora, mas eu não gostei muito de como foi finalizado. É só esse finalzinho, gente. O início do livro é incrível. Quando a gente passa a ver o outro personagem de 47 anos, da organização criminosa lá do Japão, realmente também foi interessante. Eu acho que a parte da criança foi uma parte muito pesada. Não estava esperando por isso, porque a primeira parte foi muito fofa. E aí a finalização realmente foi uma finalização que
Eu entendi a proposta da autora, mas eu acabei ficando com o coração meio partido, sabe? Enfim, leiam esse livro, quero muito saber a opinião de vocês, o que vocês acharam. É um livro muito lindo, realmente é uma edição muito linda mesmo. E é isso, se vocês gostam de literatura japonesa. Depois desse livro, eu finalizei esse livrinho maravilhoso que eu quero mostrar a caixinha para vocês, que é Em Agosto Nos Vemos, do Gabriel Garcia Marques, essa edição que está amor, está simplesmente a coisa mais linda. Esse livro aqui, gente, a gente vai ter uma mulher de 46 anos chamada Ana Magdalena Bach. Eu acho que assim pronuncia, é B-A-C-H. E aí a Ana Madalena, ela vai para uma ilha, ela atravessa com uma balsa por volta de 4 horas, 4 horas de viagem. E aí ela vai para essa ilha porque a mãe dela está enterrada nessa ilha. A mãe dela fez questão de ser enterrada nessa ilha. Então, todos os anos, ela vai visitar, né, no aniversário de morte da mãe dela, no dia 16 de agosto. Ela vai visitar o túmulo da mãe dela, ela vai levar certas flores para a mãe dela. Então, é uma coisa muito assim, todo ano nesse período, ela tem uma rotina assim pontual. Ela pega esse determinado carro com esse determinado taxista, ela vai para esse determinado hotel. Esse hotel não tem uma qualidade boa, mas ela não se importa, né? É a rotina dela. Ela chega lá, ela toma banho, ela se arruma, vai na mesma florista, compra o mesmo tipo de flor que a mãe dela gostava, leva para o cemitério e depois retorna para casa dela, para a vida dela. Então a gente vai acompanhar essa mulher nessas viagens, porque a gente vai acompanhar ela até os seus. Não vou falar, porque eu acho que vai ser um pouquinho de spoiler, mas enfim. A gente começa acompanhando ela a partir desses 46 anos, e nesse ano que a gente vai começar a acompanhar ela, algo vai mudar. E eu não vou falar o que é, porque você tem que ler o livro. Mas foi um livro que eu li num gole só, sabe? Numa segunda-feira de manhã eu comecei. E na segunda-feira de manhã eu tava com dor de cabeça. Mas eu precisei finalizar esse livro, porque esse livro ficou, assim, era tipo... Eu tive a sensação de que eu precisava finalizar esse livro, sabe? Eu não sei se vocês já tiveram esse sentimento, mas é um livro que eu precisava terminar. Não sei dizer pra vocês. É um livro que eu realmente queria ler de uma vez só. Porque eu fiquei muito curiosa pra saber, pra conhecer a Ana Madalena e a história dela, o que foi que mudou, o que aconteceu, sabe? Enfim, foi um livro que eu amei. Tava com muita saudade da escrita do Gabo. É uma escrita bastante diferente de 100 Anos de Solidão, obviamente, mas eu acho que também é um livro muito bom, muito excelente, e Gabriel Garcia Marques é simplesmente ele, e a sua genialidade são Gabriel Garcia Marques, sabe? São Gabo. Enfim, então eu gostei muito desse livro, essa edição tá belíssima, gente, capa dura, vem um trabalho maravilhoso na parte de dentro, vem esse laranja lindo. Uma coisa que eu gostei muito nessa edição, gente, foi a diagramação. A diagramação tá muito maravilhosa, ela tem uma letrinha bem maiorzinha, a página também. Enfim, gente, foi realmente um trabalho bem caprichado, sabe? Um trabalho realmente de quem gosta do autor. Também a gente tem algumas facsímile das anotações do Gabriel e do autor, do Gabriel, do autor, e também da assistente dele. Enfim, gente, foi um livro maravilhoso, e agora eu vou mostrar pra vocês o que veio nesse livro, porque esse livro veio numa caixinha, e eu ainda tenho a minha caixinha aqui, porque assim, essa caixinha, gente, veio um pôster que já está ali exposto, veio essas coisinhas assim, leia Gabo. Ele veio com esse botãozinho super fofinho, leia, eu leio Gabo. E também veio com essa eco bag muito linda, escrito também eu leio Gabo. E essas borboletinhas amarelas que vocês sabem, se vocês leram 100 anos de solidão, você sabe o que significa. É uma eco bag muito bonitinha, eu tô louca pra usar ela, pra ir pra Praça da República comprar livro. Bem o símbolozinho da Record aqui. Enfim, vou também mostrar pra vocês, quero muito mostrar pra vocês 3 livrinhos novos. Esse aqui eu recebi da parceria com a editora Record, Olga,
desse autor chamado Bernhard Schlink. É um autor alemão. Ele é o autor também de O Leitor. O Leitor é um livro que eu gosto muito. Vai falar sobre o período, na verdade, o pós-guerra na Alemanha, pós-guerra da Segunda Guerra Mundial. E aí que a gente vai ter, em Um Mundo Comandado por Homens, ela trilha seu próprio caminho. Um romance sobre uma mulher que desafia seu tempo. Eu gosto muito da escrita desse autor alemão, que tem um nome difícil, Bernhard Schlink. Eu gosto muito da escrita dele. Eu sinto que é uma escrita muito realmente introspectiva. Ele faz você viajar muito sobre o que ele está falando. Mas ao mesmo tempo que pode parecer um pouquinho difícil, não é difícil você conseguir entrar na linha de raciocínio dele, sabe? Então eu tô ansiosa para ler esse novo livro dele, porque, como eu falei, eu gosto muito da escrita dele, então eu acho que vai ser um livro muito interessante. Então tá aqui, Olga. Tanto que é um dos livros que eu quero ler muito futuramente. Ele vai pular muitos livros aí na frente de muitos livros. Outro livrinho também que eu adquiri foi esse aqui. Adicione muitos gritos aqui, eu não vou gritar porque, né, você tá ouvindo e você não quer ouvir um grito no seu ouvido, né? Mas, gente... Eu tô muito feliz com esse livro, gente. RuPaul, A Casa dos Significados Ocultos. Esse livro, gente, desde a pré-venda, desde que eu soube que o RuPaul ia lançar um outro livro, eu fiquei assim, eu preciso desse livro. E aí, quando eu vi que ele ia ser lançado no Brasil, eu pensei, eu preciso desse livro. Aí, quando eu vi na pré-venda, eu pensei, eu preciso desse livro. Aí, quando eu vi que tinha saído da pré-venda e que já estava vendendo por um preço acessível, eu pensei, eu preciso desse livro. E aí, eu comprei esse livro. É um livro que eu queria muito e eu tô muito empolgada. Se você não sabe, eu sou muito fã de RuPaul Drag Race e eu gosto muito, muito, muito do RuPaul, assim, como pessoa, sabe? Eu acho ele uma pessoa muito maravilhosa e a história de vida dele também é muito interessante. Então, aqui a gente vai ter a história de vida dele por um breve momento, na verdade. Tanto que o livro é bem curtinho, então não é sobre toda a vida dele ou sobre vários anos da vida dele. A gente tem acho que são apenas 20 anos da vida dele. Enfim, é um livro que eu queria muito e essa capa tá belíssima. É isso, gente, que eu tenho pra conversar com vocês. Já mostrei pra vocês os livros já mostrei pra vocês os meus últimos livros lidos, já mostrei pra vocês os últimos adquiridos. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros ou ficaram com vontade de ler. E é isso, se vocês quiserem me indicar algum livro que pareça com esses livros, eu vou adorar a indicação. E é isso, até o próximo vídeo e um beijo. Tchau!